Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo do canal Só Números para mais uma videoaula. Nesta aula eu vou trabalhar com o domínio de uma função. Dá uma olhadinha aqui, ó. Encontre o domínio de cada função. Eu tenho a primeira função f de x igual raiz quadrada de x mais 2 e o item B é a função g de x igual a 1 sobre x quadrado menos x. E eu quero saber qual é o domínio de cada uma dessas funções. Primeiro, antes de ir lá calcular, deixa eu explicar rapidamente aqui para vocês o que é o domínio de uma função. Domínio de uma função é um conjunto numérico. Então, nós já sabemos, é um conjunto numérico. Só que dentro desse conjunto numérico, só podem entrar números que a função consegue trabalhar com eles. Tá? Mais ou menos assim. Vamos supor que uma função não consiga trabalhar com o número 5. Se você colocar o número 5 lá na função, você não consegue finalizar a conta porque vai dar erro. Então, o domínio da função é o conjunto numérico onde tem todos os números exceto o 5. Então, o que nós vamos procurar, na verdade, aqui são as exceções. Quais números não podem pertencer ao domínio da função? E com isso a gente conclui qual é o domínio da função. Vamos dar uma olhada? Ó, no primeiro caso, nós temos a função f de x igual a raiz quadrada de x mais 2. Aí você tem que lembrar o seguinte, raiz quadrada, quando que não dá para calcular a raiz quadrada? Não dá para calcular a raiz quadrada de número negativo. Raiz quadrada de menos 8 só é possível calcular lá no conjunto dos números complexos. Só que aqui nós estamos no conjunto dos números reais. Então, raiz quadrada de número negativo não dá para calcular. Então, o que você tem que pensar? Poxa, se eu não consigo calcular a raiz quadrada de um número negativo, então eu tenho que garantir que a expressão x mais 2 não é um número negativo. Como é que você garante que x mais 2 não é negativo? Escrevendo assim, ó, x mais 2 obrigatoriamente é maior ou igual a zero. Porque se o número for maior ou igual a zero, ele não é negativo. Beleza? Agora é só isolar o x. Passo 2 para o outro lado com o sinal de menos, então x é maior ou igual a menos 2. Beleza? Perfeito. Então, o que nós acabamos de ver é o seguinte. No domínio dessa primeira função, existem vários números, infinitos números. E o menor número possível é o menos 2. Olha o que ele está falando. O x tem que ser maior ou igual a menos 2. Então, menos 2, menos 199, menos 1, 0, 1 e assim vai. Infinitos números. Aí eu vou representar o domínio dessa função em forma de conjunto. Eu posso colocar assim, ó. O domínio da função f é igual o conjunto formado por todo x pertencente aos reais, tal que x obrigatoriamente é maior ou igual a menos 2. Pronto, finalizei o primeiro caso. Já achei o domínio da minha primeira função. Vamos agora encontrar o domínio da outra função. E aí você tem que lembrar de outra coisa. Observe que nessa função eu tenho uma conta de dividir. 1 dividido por x quadrado menos x. Beleza? Não aparece raiz. Nós vimos que quando tem raiz quadrada, a expressão dentro da raiz quadrada tem que ser maior ou igual a zero. Nesse caso, não aparece. O que você vai lembrar? Bem, você vai lembrar o seguinte, não dá para dividir um número por zero. Por exemplo, se você pegar a sua calculadora aí e fizer a conta 5 dividido por zero, a calculadora vai dar erro, não vai te dar uma resposta, porque não dá para dividir por zero. Se não dá para dividir por zero, a expressão x ao quadrado menos x tem que ser diferente de zero. A parte de baixo dessa conta pode ser um número negativo, pode ser um número positivo, mas não pode ser o zero. Então, você vai lá e vai escrever x ao quadrado menos x é diferente de zero. E nesse caso, nós estamos interessados em encontrar x' e x duas linhas. Não para dizer que o x' e o x duas linhas são as raízes que fazem a conta dar zero, mas para dizer que eles são os números que não podem entrar no domínio da função,
porque fazem a conta dar zero. Entendeu, né? Bem, só que assim, você pode usar isso, você pode resolver isso por Bhaskara, se você quiser. Só que eu vou resolver isso da forma mais simples. Como aqui eu tenho uma equação do segundo grau incompleta, eu vou colocar o x em evidência, tá? Ó, eu vou fazer assim, x, aí aqui é x ao quadrado, coloquei o x em evidência, sobrou x, menos, se aqui era x, coloquei o x em evidência, sobrou 1. X dividido por x, 1. Veja que aqui eu vou trocar o sinal de diferente. Eu vou colocar igual a zero. Porque eu vou descobrir quais são os valores que são iguais a zero, que fazem essa conta ser igual a zero, para excluir eles. Tudo bem? Então, ó, x vezes x menos 1 igual a zero, nós temos duas respostas. A primeira vem daqui, x é igual a zero, ou a segunda resposta vem daqui de dentro, ó, x menos 1 igual a zero. Vou passar o 1 para o outro lado, ele vai positivo. X igual a 1. Perfeito. Agora vamos fazer uma interpretação. O que eu quero aqui na minha função? Eu quero dividir o 1 por x ao quadrado menos x. Só que eu tenho que garantir que aqui embaixo nunca dá zero. Nunca dá zero. X ao quadrado menos x nunca dá zero. E eu descobri quando que isso aí é zero. Eu descobri que x ao quadrado menos x dá zero quando o próprio x é zero ou quando o próprio x é 1. Se eu colocar zero aqui, zero ao quadrado é zero, menos zero dá zero. Se eu colocar o 1 aqui, 1 ao quadrado é 1, menos 1 dá zero. Ou seja, eu não posso aceitar no domínio da função os números que fizeram essa conta ser igual a zero. Nesse caso, o domínio seria assim, ó, o domínio da minha função g é igual o conjunto formado por todo x pertencente aos reais, tal que o x tem que ser diferente de zero, não quero zero, porque o zero faz a conta aqui dá zero, ou, vou colocar ou, x é diferente de zero, ou o x é diferente de 1. Beleza? Entenderam? Então, eu usei a metodologia, um método para resolver uma equação de segundo grau e encontrar os valores de x que tornam a equação igual a zero, só que eu sei que esses valores são os que eu não quero. Que eu não quero que aqui embaixo seja igual a zero. E aí eu finalizei o domínio da função. Tranquilo, né? Pessoal, finaliza aqui então essa aula. Vem mais aulas sobre o domínio da função por aí. Fica ligado. Um abraço, bons estudos e até mais. Fui.